O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com os vossos salários. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, eu repito, pois o Senhor está próximo. Nós estamos nesse 3º domingo do Advento e é justamente este o convite da liturgia para nós hoje. O convite à alegria. Mas não se trata de qualquer alegria. Não se trata da alegria efêmera das festas, essas que nós muitas vezes esperamos, mas que são como um breve instante. Não se trata das alegrias festivas e passageiras, portanto. Não se trata da alegria dos bufões cínicos que riem de tudo, que riem até do que não é risível. Não se trata da risada dos hipócritas, aqueles que estendem a sua alegria, expõem a sua alegria nas redes sociais, enquanto a vida está corroída. Não se trata, portanto, de uma alegria fácil, de uma alegria mágica. De que alegria nós estamos falando? De uma alegria que nasce da nossa confiança em Deus. Em um Deus que não está distante de nós, mas de um Deus que está no meio de nós. É isso, afinal, que nós preparamos em todo o Advento. Nós preparamos o nosso coração para receber Deus no nosso meio. O Emmanuel é Deus conosco. Não um Deus acima, não um Deus à frente, mas no meio. Que quer ocupar, portanto, o centro da nossa vida, o centro da nossa história, o nosso coração e o centro da nossa comunidade de fé. É isso, portanto, que nós devemos buscar, uma alegria que seja resultado de quem confia no Senhor.
de quem o tem por centro de sua vida e, portanto, tem alguém que o acompanha, mesmo nos momentos mais desafiantes, nos momentos mais crucificados e sofridos. A alegria cristã, portanto, não é a alegria que difere felicidade e tristeza, mas é a alegria que é força, coragem, ânimo para enfrentar os desafios da vida. Basta para isso ver o que nos diz a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje nasce de um contexto de ruína de um povo. O povo não estava em festa, eles estavam arruinados. Não estavam tomados pela alegria, estavam consumidos pela tristeza. O coração não estava efusivo, estava esmigalhado. O povo se encontrava na miséria de ter se desviado do caminho do Senhor, de ter se aliado aos poderosos, de ter buscado projetos corruptos. A fidelidade se apagava. E por todos os lugares, o que se via eram as ruínas, os monumentos do fim. Esse povo desconsolado, desolado, ainda precisou ouvir a dureza do profeta Sofonias. E a dureza do profeta dizia que Deus viria como um juiz, justiceiro, alguém que faria o seu dia final, compensando os justos, condenando os ímpios. Esse Deus era aguardado para condenar aqueles que eram infiéis à lei de Deus. Ora, essa tônica de repente muda na voz do profeta. De um Deus justiceiro, de repente o profeta começa a falar de um outro rosto de Deus, um rosto consolador, um rosto misericordioso. Esse Deus viria para o meio do povo e tomaria Judá como sua esposa. E é por isso que o profeta diz com a boca de Deus: não tenhais medo, não vos deixeis abater pelo desânimo, o Senhor está no meio de vós. O que justifica essa mudança de tônica? O que justifica que o profeta tenha deixado para trás a imagem do Deus justiceiro e apelado para o Deus misericordioso? É justamente notar que quando um povo está em ruína, não é o terror que vai fazê-lo se levantar. Quando um povo está massacrado, a culpa é massacre sobre massacre. Quando o povo está aflito, não é acrescentando desolação que se corrige o povo, mas é apresentando a face consoladora de Deus. Nós não nos refazemos no medo, nós não nos refazemos na culpa, isso nos paralisa. Muito pelo contrário, nós nos refazemos no amor. E é por isso que o povo é convidado a uma verdadeira alegria, porque a alegria aqui, na primeira leitura, é o refazimento. É o refazimento desde as ruínas. É a capacidade de se reerguer, de reconstruir-se, de fazer o novo, porque Deus nos acompanha. Eu penso que isso faz a gente, pelo menos, refletir nas imagens terroristas que nós temos de Deus, num terror que nós fazemos com o nome de Deus e que não ajuda o povo a acessar o profundo da dinâmica de Deus mesmo, que é justamente se colocar junto conosco para nos consolar, enxugar nossas lágrimas, refazer nossas forças, reconduzir os cativos, os que estão aprisionados, aflitos. Muitas vezes com a imagem terrorista que pintam de Deus, nós ficamos amedrontados e o medo fecha o acesso à alegria. Hoje, a liturgia, para nos abrir o acesso à alegria, convida-nos: não tenhais medo, criai novo ânimo, não vos deixeis abater pelo desânimo. E quantas vezes nós nos deixamos abater pelo desânimo? Quantas vezes nós somos consumidos pelo cansaço?
aflitos com as nossas preocupações. Mas essas preocupações, na verdade, são só o nosso jeito de armar a nossa própria ruína. Nós erguemos os nossos monumentos do fim e moramos dentro deles muitas vezes. Preferimos, muitas vezes, morar nas ruínas que nós mesmos erguemos. E é preciso, portanto, que o profeta e essa profecia abale também a nós agora. O povo que nós somos é a esposa de Deus. E Deus desposa essa esposa, dando a ela alegria. Mas é preciso confiar nele. A segunda leitura vai na mesma direção. Paulo está dizendo agora para uma comunidade que já progrediu na fé. É a comunidade dos filipenses. Essa comunidade é uma comunidade que muito orgulha Paulo. E, no entanto, Paulo a convida a progredir. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está próximo. De que proximidade de Deus nós falamos? Muitas vezes a gente pensa na proximidade de um Cristo que vai voltar no fim dos tempos, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. Outras tantas vezes a gente fala da proximidade de um Cristo que vem todo Natal. Isso nós celebramos anualmente. Mas nós esquecemos que a proximidade do Cristo não é no tempo somente, mas no espaço. Cristo se faz próximo porque se aproxima de nós. E essa proximidade precisa ser sentida também pela nossa ação. Sim, Cristo se aproxima de nós no rosto do outro. Cristo se aproxima do outro no nosso rosto. Nós somos convidados a ser a proximidade do Cristo. Quando Ele está no nosso meio, afinal, Ele está próximo. Quando nós somos a seu exemplo, nós o fazemos próximo de um mundo que se distancia dele constantemente. Como? Paulo nos ensina, é possível fazer passos, dar passos para que Cristo se torne visível. O primeiro é a própria alegria. Não uma alegria falsa, não uma alegria dessas que a gente fantasia, buscando iludir os outros, mas a alegria do próprio Evangelho. O segundo passo é a bondade. É na bondade, na benevolência, na capacidade de sermos bons, que nós também encontramos alegria e fazemos Cristo próximo do mundo. Entregando a Ele nossas necessidades, diz Paulo, é o terceiro passo. Na vida, portanto, de oração, que não significa outra coisa que ter intimidade com Cristo. É assim que nós vamos torná-lo visível. É daí que surge a paz. Mas é daí que surge também a alegria. Vamos notando que a alegria não cai pronta do céu. A alegria do Evangelho não é a alegria que cai entregue, pronta, sem tarefa. Ela é graça, mas nunca deixou de ser tarefa. Ela é o produto de nossas mãos. Ela é a tarefa que todos nós temos quando nós praticamos a justiça e a bondade. O Evangelho, portanto, nos ensina o que devemos fazer. O Evangelho mostra-nos a figura icônica de João Batista. Essa figura é uma das figuras mais importantes do Advento, porque ele aponta para o Cristo que vem. A outra grande figura do Advento é Maria Santíssima. Mas hoje a liturgia nos apresenta a figura deste profeta, que é João. Esse profeta anuncia a conversão, e a conversão é a transformação da vida. Nós poderíamos nos perguntar aqui, tem alguém convertido aqui? Quem já se converteu, levanta a mão. Ninguém? Estou assustado, eu vou perguntar de novo. Quem já se converteu, levanta a mão. Tímidos? Quase ninguém. Pois bem, eu vou dizer que vocês que não levantaram a mão estão mais certos do que os que levantaram. E por quê? Porque não tem ninguém que é convertido de uma vez por todas. Não tem ninguém convertido
de uma vez por todas. Não, todos nós estamos num caminho, num percurso de conversão que é diário. Para nos abrirmos a esse Deus que vem ao nosso encontro, é preciso uma conversão cotidiana. Não existe doutos em matéria de Jesus Cristo. Não tem jeito de tirar a titulação em Jesus Cristo e pronto, colocá-la no bolso, guardá-la num quadro, pendurá-la na parede. Não. Na verdade, Cristo é alguém e, portanto, nós somos chamados a ter uma experiência com Ele, uma experiência transformadora da nossa própria vida. E é isso que João anuncia. Mas antes de João anunciar isso, vamos acompanhar como o Evangelho mostra as multidões procurando João Batista e entendendo que ele é talvez o Messias. E a grande pergunta que passa nesse Evangelho todo é essa: o que devemos fazer? Primeiro, quem procura João é a multidão. A multidão desorientada quer saber o que deve fazer. João é um homem do deserto, não é um homem do templo. Para ser justo e convertido para João, não é preciso fazer sacrifícios, não é preciso ir para o culto no templo, não é preciso piedade. O que é preciso para estar convertido para João Batista é fazer a partilha. Quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem. Quem tem o que comer, dê a quem não tem. Aquilo que mostra que nós somos convertidos, portanto, não é o quanto a gente reza, mas é o quanto a gente partilha. O segundo grupo que procura João é o grupo dos cobradores de impostos. Gente corrupta que extorque o povo. Gente que tira o salário, o seu próprio salário, pesando a cobrança em cima dos mais pobres. Ora, o que devemos fazer? Eles perguntam. E João Batista lhes responde: ser justos, não extorquir o povo, não cobrar mais do que devem. Então, para ser justo, não é preciso grandes orações, mas praticar a justiça. Não é preciso grandes jejuns, mas praticar a justiça. O terceiro grupo é um grupo odiado pelo povo, é o grupo dos soldados romanos. Eles procuram João Batista e também perguntam: o que devemos fazer? Notem a pergunta se repetindo. Isso significa que ela tem uma importância aqui. É porque esse povo é desorientado. É como nós muitas vezes. Nós estamos atrás muitas vezes do que devemos fazer. Para esses, João Batista responde rapidamente: não fazer violência. Em resumo, não se contentar com o próprio salário, não saquear os pobres, não roubar dos mais necessitados. Isso era costume dos soldados, saquear as casas, arrancar dinheiro dos mais fracos. Isso na época de Jesus era muito comum. Então, João alerta para a necessidade de não praticar a violência. Notem o caminho: partilha, justiça, não praticar a violência. Parece que isso é a verdadeira conversão. As pessoas ficam tão comovidas com o anúncio de João Batista que só podem pensar: de fato, esse é o Messias. Mas então, a palavra de João entra como central nesse evangelho de hoje. Eu batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu, que batizará com o Espírito e com fogo. Essa diferença é elementar. Tem gente que acha que Jesus Cristo continua a missão de João Batista. Mas na verdade Jesus Cristo corta, faz uma ruptura com a missão de João e avança em relação a ela. Enquanto João batiza com água e a água só lava por fora, só purifica, só lava a sujeira, Jesus batiza com fogo e com o Espírito para mostrar que a sua conversão transforma radicalmente a vida. Que nós somos chamados a uma transformação completa do nosso ser. Como fogo muda os alimentos, nossa vida deve ser transformada por dentro. O fogo que Jesus Cristo quer acender em nossos corações é o fogo do seu Espírito e do seu amor.
Se antes nós estávamos desorientados perguntando o que devemos fazer, essa pergunta já não deve ser mais a nossa. Nós não estamos procurando manuais de instrução. Muita gente vem na igreja e pergunta: o que eu devo fazer? Mestre, o que eu devo fazer? Muitas pessoas procuram mestres e perguntam: o que eu devo fazer? Essa pergunta não é mais a nossa, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a força criativa, é a intensidade criadora. E se nós estamos batizados nesse Espírito, é Ele mesmo que nos ensina o que devemos fazer. É Ele mesmo quem nos move. É Ele o pedagogo que nos ajuda a fazer exatamente o que Jesus fez. Porque é isso o que devemos fazer. Nós devemos dar o fruto da justiça. E é por isso que João Batista pinta Jesus assim, como aquele que vem com a pá para limpar a eira e jogar no fogo aquilo que não presta. Não são as pessoas. Isso não é uma metáfora para o fogo do inferno. Não é uma metáfora para a condenação. Muito pelo contrário. É uma metáfora para nos dizer que Jesus Cristo queima a injustiça, queima a violência, queima a indiferença e o egoísmo. É isso que deve ser queimado como palha no fogo. Nós somos chamados a dar o fruto, o trigo bom, que deve encher os celeiros. E esse trigo bom é o próprio amor do Cristo. Minha gente, não existe outro jeito de ver a alegria brotar nesse mundo. A alegria nasce da justiça. A alegria nasce quando nós somos capazes de amarmos-nos. Quando nós somos capazes de frutificar frutos bons. Outra coisa é o que nasce quando muitas vezes nossa vida queima no fogo que não se apaga. Quando nossa vida está, portanto, no desespero, na falta de esperança. Se Deus está no nosso meio, animados por Ele, o que nós devemos realizar é um mundo novo. Isso é o que nós somos chamados a fazer. Queremos a alegria, pois ela está como obra de nossas mãos, tarefa dada a nós, não sem Deus, não sem a graça, não sem sua companhia. Por ora, nós podemos até chorar, mas se plantamos entre lágrimas, colheremos entre alegrias. Por ora, pode ser noite também para nós, mas depois da noite, sempre há de amanhecer. Por ora, também a nossa vida pode estar marcada pela ruína, mas nós somos a esposa, e essa esposa aguarda o seu esposo que vem. Para terminar, vocês ouviram dizer que João Batista não desamarra sequer as sandálias daquele que vem. Em geral, isso é traduzido como uma imagem da humildade de João Batista. Na verdade, não tem nada a ver com humildade. João Batista está dizendo algo que é próprio do costume do povo. Quem desata as sandálias da noiva é o esposo. João Batista está dizendo: eu não sou o esposo é Cristo. É Ele que vem para fecundar os nossos corações com a paz e com a alegria. Se estaremos abertos a Ele, é a grave questão. Amém.